Bom dia! Hoje são 19 de setembro de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. O quarto vídeo da série é o STF e os atos antidemocráticos. Estou fazendo uma pequena série analisando cada fala de advogados ali na tribuna do Supremo Tribunal Federal, defendendo seus clientes, que no dia 8 de janeiro deste ano, 8 de janeiro aqui em Brasília, cometeram crimes aí contra a democracia brasileira. Então estou aqui fazendo uma pequena análise sobre trechos aí de falas de advogados. Até agora, 3 vídeos, mostrei aí o advogado do Tiago de Assis Matar, o advogado Eri Walter Catwinkel Jr. 3 vídeos aí, depois voltarei a ele. Vou agora trazer aqui o outro réu, o Aécio Lúcio Costa Pereira, o advogado dele, Sebastião Coelho da Silva, que é um desembargador aqui de Brasília, trabalhou muitos anos aqui em Brasília, o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, é o advogado do Aécio Lúcio Costa Pereira, que também foi condenado a 17 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Então vou aqui trazer alguns trechos aqui da defesa do advogado Sebastião. Então aqui está no quadro. Vamos aqui explicar para você aí o que apresentou o ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva na defesa de seu cliente Aécio Lúcio Costa Pereira. Então vamos aqui ao quadro. Fiz aqui de uma forma para explicar bem isso aí. Vamos lá. Muito bem, vamos aí. O primeiro réu a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, semana passada, foi o Aécio Lúcio Costa Pereira, que está preso na Papuda, na famosa Papuda. Muito bem. O advogado dele, o Sebastião Coelho da Silva, que é um desembargador aqui de Brasília, desembargador aposentado. Muito bem. Na defesa dele, o doutor Sebastião Coelho da Silva, ele é um eleitor de Bolsonaro. Há algum tempo ele chegou até a pedir a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma vergonha, não é? Um desembargador aposentado pedir a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Que absurdo, não é? Que absurdo. Pedir a prisão de um trabalhador, pedir a prisão de um juiz que decide de acordo com suas convicções e à luz do direito. Então, uma pessoa pedir a prisão de um juiz de direito por trabalhar é um absurdo, mas aconteceu isso aí, infelizmente. O Sebastião Coelho da Silva, desembargador aposentado, pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Muito bem, então vamos aqui analisar alguns trechos aí da defesa do doutor Sebastião. Veja acima aí. O advogado diz, ele, doutor Sebastião Coelho da Silva, advogado de Aécio Lúcio Costa Pereira, entenda bem. No final lá da defesa de seu cliente, o advogado Sebastião Coelho da Silva diz assim para os ministros do Supremo Tribunal Federal, veja aí. Ele diz assim: aqui estão as pessoas mais odiadas deste país. Ele disse isso em relação aos 11 ministros do STF. Então veja aí o vídeo agora. Veja o vídeo aí. O Sebastião Coelho da Silva pronunciando essas palavras aí. Veja.
E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossa Excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados. Aponta para a bancada dos ministros. As pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertença, pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E finalmente... Muito bem. Para início de conversa, eu pergunto aqui. Essa afirmação aí do advogado Sebastião Coelho da Silva, essa informação aí traz uma verdade? O que você acha? Aqui estão as pessoas mais odiadas deste país. O advogado está dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal são as pessoas mais odiadas aqui do Brasil. Isso é verdade, gente? Raciocine aí. Faça uma pesquisa. Veja se isso é verdade. Não é. Não é verdade. Essa afirmação aí do advogado é uma afirmação totalmente vazia, sem sentido algum. É apenas uma informação de uma pessoa, infelizmente, que não aceita o resultado aí obtido pela democracia. É uma afirmação que não tem respaldo algum, e vou explicar isso aí. E outra pergunta, essa afirmação do advogado dizendo para os ministros do STF, aqui estão as pessoas mais odiadas deste país. Essa afirmação, diga-me também, ela defende o cliente? Será que o advogado Sebastião Coelho da Silva defende seu cliente fazendo uso dessa expressão aí? O que você acha? Tem alguma coisa a ver com a defesa de seu cliente? Ou é apenas aí uma mágoa do desembargador porque seu candidato, Jair Messias Bolsonaro, perdeu a eleição? Então você vê facilmente que quando uma pessoa diz aqui estão as pessoas mais odiadas deste país, além de não ser uma afirmação verdadeira, nada traz em defesa de seu cliente. Entendeu, gente? Muito bem. Quando o advogado diz assim para os ministros do STF, aqui estão as pessoas mais odiadas deste país, lamentavelmente, vemos aí a inversão de valores por parte do advogado. O ilustre advogado Sebastião Coelho da Silva faz aí a inversão de valores. Ele está invertendo os valores. Veja aí na chave. Criminosos, veja bem, criminosos atacam a democracia praticando vários crimes e os 11 ministros do STF, julgadores, é que são as pessoas mais odiadas do Brasil? Então veja a inversão de valores praticada pelo advogado Sebastião Coelho da Silva. Não foram os 11 ministros do STF que praticaram os crimes. Foram brasileiros aí que atacaram a democracia, praticando vários crimes que causam vergonha a uma pessoa de bem, e o advogado vem dizer que os 11 ministros do STF é que são as pessoas mais odiadas do Brasil? Deve haver um problema aí. Isso é uma loucura. Isso é uma inversão de valores. Os 11 ministros do STF não praticaram crime algum. Estão exercendo sua profissão, julgar. E eles, julgando criminosos, são os ministros que são odiados pelo povo brasileiro?
Que loucura, meu amigo, que loucura. E aí vamos estudando aí no quadro. Coloquei aí o erro do advogado Sebastião Coelho da Silva. Veja aí. A verdade, os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, não são as pessoas mais odiadas do Brasil. O advogado Sebastião Coelho da Silva, com todo respeito, fez uma afirmação completamente longe da verdade. Faça uma pesquisa em todo o Brasil e veremos que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, não são as pessoas mais odiadas do Brasil. É um engano do ilustre advogado. É fácil entender isso aí. Antes de você ir para o quadro aí, veja, antes de esse quadro aí, STF, pare um pouquinho aí. Olhe, eu aqui não é política, aqui é direito, é o judiciário. Eu, Eustáquio, aqui em Brasília, no primeiro turno, votei em Simone Tebet. No primeiro turno, Simone Tebet. Ela perdeu. Aí foram para o segundo turno o Lula e Jair Bolsonaro. O advogado Sebastião Coelho da Silva é eleitor de Jair Bolsonaro. Eu jamais votaria em Jair Bolsonaro. Muito bem, eu não ia votar também em Lula. Certo, mas votei em Lula. Por que eu votei em Lula? Para afastar o governo de Jair Bolsonaro, marcado pelo ódio, marcado pela propagação das mentiras, notícias falsas. Então, votei em Lula no segundo turno para afastar o governo de Jair Bolsonaro. E muitas pessoas que eu conheço aqui em Brasília, e a gente vê espalhadas aí pelo Brasil, votaram em Lula justamente para afastar Jair Bolsonaro. Entendeu? Eu jamais votaria em Jair Bolsonaro. Respeito a vontade do advogado Sebastião Coelho da Silva. Respeito, mas eu jamais votaria em Jair Messias Bolsonaro. Explicando isso aí. Muito bem. Então vamos lá agora. Veja o quadro aí. Eu coloquei STF e você vai entender agora o problema. Veja aí, STF. E aí 2 pontos. Veja o que acontece. Vou provar que os ministros do STF não são as pessoas mais odiadas do Brasil, como afirmou o advogado Sebastião Coelho da Silva. Veja como acontece o processo em relação ao STF. E aí 2 pontos na chave aí. Veja. O primeiro ponto. Se as decisões do STF são favoráveis à esquerda, aos partidos de esquerda, o que acontece? Os ministros do STF, veja aí, entre parênteses, são odiados pela direita, pelos políticos dos partidos da direita. Você entendeu? Quando o Supremo Tribunal Federal solta uma decisão e essa decisão é favorável aos partidos da esquerda, então os ministros do STF passam a ser odiados pelos políticos da direita. Faça um exame de consciência e você verá isso aí. E o outro ponto, o contrário. Se as decisões do Supremo Tribunal Federal são favoráveis aos partidos da direita, então os ministros do Supremo Tribunal Federal são odiados pelos políticos dos partidos da esquerda. Então você vê facilmente que o mal não está no Supremo Tribunal Federal. O mal está em políticos brasileiros que não aceitam decisões contrárias. Você entendeu? Isso aí é a verdade. O problema não é o STF, porque o STF, quando ele é
provocado, quando ele é procurado por alguém que entra com uma ação lá, ele tem que decidir. E aí vem, se a decisão do Supremo Tribunal Federal for favorável aos partidos, aos políticos de esquerda, então os ministros do Supremo Tribunal Federal passam a ser odiados pelos políticos da direita. E se for o contrário, se as decisões do STF são favoráveis aos políticos da direita, então os ministros passam a ser odiados pelos políticos dos partidos de esquerda. Então o Supremo Tribunal Federal, coitado, não tem culpa. Ele decide, ele é obrigado a decidir. E se for favorável à esquerda, os ministros são odiados pela direita. Se são favoráveis à direita, são odiados pela esquerda. Essa é a realidade brasileira. O Supremo Tribunal Federal não tem culpa. A culpa do ódio aí dirigido aos ministros do STF, a culpa aí é dos políticos perdedores que não aceitam a derrota. Você entendeu? É isso aí a realidade brasileira. E vou provar aqui agora, com exemplos aqui claros. Vamos mostrar aqui. Veja bem aí, letra grande, PT aqui, ó, Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula. Muito bem, vamos estudar isso aí. Veja como o que eu digo acima é a pura verdade. Vou repetir. Se o STF decide favoravelmente à esquerda, os ministros são odiados pelos políticos de direita. Se o Supremo decide favoravelmente à direita, os ministros do STF são odiados pelos políticos de esquerda. O mal está nos políticos que não sabem perder e não no Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Agora veja aqui os exemplos. Veja o PT, Partido dos Trabalhadores. E aí na chave eu coloquei assim: o PT contra o STF. O PT pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E veja em outra situação aí, o PT já a favor do STF. Olha aí, você vê isso aí em relação ao PT e em relação a todos os partidos políticos. Quando o PT é contra o STF, os políticos de direita elogiam o STF. Quando a decisão, o PT é a favor do STF, que é o caso agora, hoje, o PT é a favor do STF, aí os ministros do STF passam a ser criticados pelos políticos da direita. É simples entender isso. O problema não é o STF. O problema são políticos que não aceitam a derrota, que não aceitam decisões contrárias ao que esperam. Entendeu? E aí está o exemplo. Veja em dois momentos aí. O PT contra o STF e o PT a favor do STF. Depende do momento. Depende da conveniência política. Não se deixe enganar por idiotas que propagam aí nas redes sociais besteiras. Você tem que entender isso aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aí um momento, o primeiro aí, o PT contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí estão três exemplos aí, ó. O mensalão petista, muita gente se lembra disso aí. Foi recente, agora em 2005, o mensalão petista. Políticos aí, petistas, né? Sofrendo condenação por corrupção. Então veja, durante o mensalão petista, o processo lá estava com o ministro do STF, Joaquim Barbosa. Então, durante o mensalão petista aí, o Joaquim Barbosa, ali o Supremo Tribunal Federal, decidindo aí contra, não é,
a corrupção aí, né, no mundo petista, não é isso? E ali houve a prisão de José Dirceu, do petista José Dirceu. Quando ele foi preso, os eleitores petistas agrediam o Supremo Tribunal Federal com palavras ofensivas aos ministros. Então aí, durante o mensalão petista, o PT contra o Supremo Tribunal Federal. O povo aí petista, na época, em 2005, pedindo também o fechamento do Supremo Tribunal Federal, porque as decisões eram contra os anseios dos petistas. Viu aí? Aí eles eram contra o STF. Certinho? O ministro Joaquim Barbosa, na época do Supremo, foi até agredido verbalmente em um restaurante lá eu acho que em São Paulo. Ele foi agredido verbalmente por petistas contra o STF. E o outro exemplo aí, veja, durante o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, o Supremo Tribunal Federal ali, com decisões que contrariavam os políticos e eleitores de Lula. Entendeu? Durante o impeachment de Dilma Rousseff. E aí, veja, durante muitos petistas criticando o Supremo Tribunal Federal, durante o impeachment de Dilma Rousseff, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Vejamos agora aí a Operação Lava Jato, tão recente agora. Começou aí em 2014 e terminou em 2021. Operação Lava Jato. Aí, a imagem do Supremo Tribunal Federal para a direita, aí contra o PT, aí a imagem era excelente durante a Operação Lava Jato. Jair Bolsonaro, como deputado, elogiava lá o Supremo contra aí a Operação Lava Jato, envolvendo aí inúmeros petistas. Então veja, durante a Operação Lava Jato, houve a prisão de Lula e de muitos petistas. E aí, os petistas passaram a agredir os ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a prisão de Lula, houve vários ataques verbais contra os ministros do Supremo. Petistas, na época, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Na época, o deputado federal do PT, Vadim Damos, que era advogado de Lula, ele fez um vídeo, na época, em 2018, na Lava Jato, ele fez um vídeo pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal também. Veja aí um pouco do vídeo do deputado federal na época do PT, que hoje faz parte do governo Lula. Na época, como a decisão era contrária aos anseios dos petistas, eles eram contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, como as decisões são favoráveis aí aos políticos e eleitores de Lula, aí já os políticos da direita já começam a atacar o Supremo Tribunal Federal. Viu aí como é o sistema? Pois bem, o Vadim Damos, veja aí o vídeo, veja aí, ó. Ajudou a colocar o presidente Lula atrás das grades. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição, com seus membros detentores de mandato. Nós temos que evitar que gente como... Viu aí? Pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal em 2018, um petista. Hoje ele não prega o fechamento do Supremo, porque as decisões são favoráveis aí aos anseios dos políticos do PT. É simples entender isso, viu aí? Na época também da Operação Lava Jato, o advogado de Lula, o Cristiano Zanin, que hoje é ministro do STF, era advogado de Lula na época,
ele entrou com vários pedidos aí, habeas corpus, a favor da soltura de Lula. E os pedidos foram negados lá no Supremo. E aí os petistas pediam o fechamento do Supremo. Você entendeu? A ministra Carmen Lúcia, numa decisão lá no habeas corpus de Lula, o placar ficou em 5-5. Aí ela desempatou contra os anseios dos petistas. A Carmen Lúcia, melhor dizendo, a ministra Carmen Lúcia. Ela desempatou o placar e ficou 6-5 pela não soltura de Lula, negando o habeas corpus. E aí foi um absurdo, petistas atacando a ministra Carmen Lúcia, petistas pedindo o fechamento do Supremo e os políticos de direita adorando o Supremo. Viu aí como é o sistema? O apartamento da ministra Carmen Lúcia, lá em Belo Horizonte, veja aí a foto. O apartamento dela foi atacado por petistas. Eles jogaram tinta vermelha lá no apartamento, no prédio em que a mãe dela morava lá. Esse apartamento ela ainda tem lá em Belo Horizonte, a ministra Carmen Lúcia. Os petistas foram lá e jogaram tinta vermelha. Veja na foto aí. Por quê? Porque ela decidiu contra os anseios dos petistas. Já os da direita, os políticos, adoravam o Supremo, porque estava ali o Supremo liberando decisões contrárias aos petistas. Viu aí como é que é? Já hoje, atualmente, veja aí abaixo, hoje o PT está a favor do STF, porque as decisões do STF, aí as decisões são favoráveis aí aos anseios dos petistas hoje. E aí vem um ataque da direita contra o STF. É sempre assim. Olha aí, agora recentemente, quando o STF decidiu a favor do arquivamento, veja aí, dos processos em relação ao Lula, quando a decisão do STF restabeleceu os direitos políticos de Lula, aí pronto, o STF caiu nas graças dos petistas. Passaram a elogiar o STF e os da direita passaram a odiar o STF. É sempre assim, gente. O STF, volto aqui, o STF, ele tem que decidir. Se ele for para um lado, será atacado e será elogiado. Se ele for para outro lado, será atacado e será elogiado. Não há saída. É como diz aquele ditado popular, não é? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não existe saída. O Supremo tem que decidir. Se ele decide e essa decisão é boa para os políticos dos partidos de esquerda, aí o STF passa a ser odiado pelos políticos dos partidos da direita. Se as decisões são favoráveis aos políticos dos partidos da direita, o STF passa a ser odiado pelos partidos da esquerda. Entendeu? O problema não é o STF. O problema são políticos brasileiros que não conseguem lidar com as decisões contrárias. Não aceitam as decisões contrárias. Essa é a verdade. Então, o advogado Sebastião Coelho da Silva, infelizmente, fez uma afirmação que não é verdadeira. Não é uma afirmação técnica, não é uma afirmação de defesa de seu cliente e também não é uma afirmação que diz a realidade. Ele disse em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, disse assim: aqui estão as pessoas mais odiadas deste país. Não, senhor advogado Sebastião Coelho da Silva, não. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não são as pessoas mais odiadas do Brasil. Faça uma pesquisa, faça uma eleição aí, você terá um resultado diferente. Hoje, veja, o Lula, no processo democrático, voto eletrônico, garantido, seguro,
O Lula venceu o Bolsonaro, milhões de votos à frente de Bolsonaro. Então, a maioria dos eleitores brasileiros, a maioria que elegeu Lula, para a maioria que elegeu Lula, eles adoram o Supremo Tribunal Federal hoje, porque deu uma decisão favorável a eles. Entendeu? O Supremo Tribunal Federal defende de forma imparcial. Se a decisão é contrária, ela vai ser contrária a alguém. E é preciso que as pessoas que perdem aceitem a derrota. Isso é democracia. Então é isso aí. Então veja, os eleitores, milhões de eleitores que votaram em Lula, a maioria dos eleitores votou em Lula. Para esses eleitores, o Supremo é o máximo. É o máximo. Agora, para os perdedores, nem todos, mas para alguns perdedores, que são pessoas doentes, que não aceitam a derrota, passam a atacar o Supremo, porque a decisão não é favorável aos seus anseios. É assim que funciona. Entendeu? O Supremo Tribunal Federal não tem culpa. Ele decide. Quando ele decide, é claro que aquela decisão vai ser favorável a alguém e, ao mesmo tempo, desfavorável a alguém. Então, veja, é isso aí. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não são as pessoas mais odiadas do Brasil. Não são. Mais um vídeo e muito obrigado.